Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ademir Pereira, que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. É muito bom estar com você todas as segundas-feiras, trazendo sempre uma reflexão da Palavra de Deus, um podcast que tem edificado a vida de muitas pessoas. Eu gostaria de saber se os nossos podcasts têm abençoado a sua vida. Queria que você escrevesse aqui nos comentários se você está gostando do nosso trabalho. O seu feedback é muito importante para que a gente se sinta motivado a continuar esse trabalho. Então, primeira coisa, você assistiu o vídeo, gostou? Clica no gostei, não custa nada, vai, é de graça. Clica no gostei, porque isso fortalece o nosso trabalho. Agora, se você gostou muito do vídeo, aí eu vou pedir para você, além de clicar no gostei, que você compartilhe o vídeo para que todos os teus amigos e seus contatos nas redes sociais também assistam e a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. Eu estou numa série de mensagens toda segunda-feira, que são podcasts, são mensagens pequenas, que você assiste em poucos minutos e compartilha. Eu estou numa série de mensagens na segunda-feira, falando sobre as igrejas do Apocalipse. Um estudo sobre o livro do Apocalipse que começa com as cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia. E hoje eu quero falar com você sobre a igreja que fraquejou. Abra comigo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2. A igreja de Pérgamo. Apenas uma curiosidade sobre Pérgamo. O nome Pérgamo lembra pergaminho. Fez aí a conexão? Pois é, o nome Pérgamo lembra pergaminho. A cidade de Pérgamo foi quem desenvolveu a escrita em peles de animal. Porque antes a escrita era feita em folhas de papiro, que é um junco que cresce ali às margens do rio, uma planta, né? Mas a cidade de Pérgamo desenvolveu essa técnica de preparar a pele de animal e fazer da pele um local para a escrita. Por isso que o nome desse processo ficou conhecido como pergaminho. Então aí uma curiosidade sobre essa cidade. Agora vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Presta atenção na forma como o Senhor Jesus fala com essa igreja. Primeiro ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Que espada é essa de 2 fios? Quando fala de uma espada, você sabe que a espada ela tem um corte interessante, diferente de uma faca. A espada de 2 fios, ela corta tanto de um lado como do outro. E a palavra de Deus é comparada como essa espada. Lá em Hebreus capítulo 4 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão das juntas e medulas da alma e do espírito. A palavra de Deus é essa espada. Quando eu pego a palavra para pregar para você, a mesma palavra que corta para lá, corta para cá, ó. É a mesma palavra que serve para você, ela serve para mim. É uma espada de 2 fios. Corta tanto de um lado como do outro. Essa palavra tanto tem poder de me absolver, como tem poder de me condenar. É uma espada
de dois fios. Quem tem essa espada na mão? O Senhor Jesus. Aí Jesus começa falando nessa carta com a igreja de Pérgamo acerca da dificuldade que aquele povo tinha para servir a Deus. Se eu posso dizer assim, eu vou dizer a você que a cidade de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, era vizinha de Satanás. Imagina só você morar numa cidade onde a grande maioria das pessoas estão se voltando para a idolatria, se voltando para o pecado. Imagina a dificuldade que é ser cristão num lugar assim. Imagina a dificuldade que era para os cristãos de Pérgamo servir a Deus numa cidade onde a idolatria reinava. Então, o Senhor Jesus começa elogiando o fato de que aquela igreja, mesmo sendo vizinha do diabo, mesmo morando num lugar onde a idolatria reinava, eles permaneciam fiéis. Só que aí vem a crítica. E a crítica para essa igreja foi pesada. Olha aqui o versículo 14 em diante. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A crítica que o Senhor Jesus fez à igreja de Pérgamo foi exatamente o fato dela ser uma igreja fraca, uma igreja tolerante com falsas doutrinas. No meio da igreja de Pérgamo surgiu aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão. Lá no livro de Números, capítulo 20 a 22, conta a história de Balaão, depois você vai ler lá. Balaão era um falso profeta, e eu digo falso por quê? Porque um verdadeiro profeta é aquele que tem compromisso com a verdade, é aquele que tem compromisso com a palavra de Deus e com o Deus que o enviou. Ele não se vende, ele não muda a mensagem para agradar a esse ou àquele. Mas o Balaão era um falso profeta, por quê? Porque apesar de ser chamado por Deus, ele se vendeu. Aí todo mundo que pagava, ele ia lá e fazia a profecia do jeito que a pessoa quisesse. O Balaque, rei de Moabe, mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E sabe o que Balaão fez? Ele foi. Sabe por que ele foi? Porque estava pagando. Então ele foi. E ele só não amaldiçoou o povo de Deus porque Deus não permitiu. Mas por aí você vê que Balaão não era um profeta de Deus. Porque se fosse, teria recusado a proposta desde o começo. Mas, apesar de Balaão ter morrido, ficado no passado, a doutrina de Balaão continuou sendo ensinada. Muitas pessoas, inclusive nessa igreja de Pérgamo, tinham esse pensamento de que a idolatria não é pecado, que o importante é ter fé. Se a pessoa crê em Deus também, não tem problema. Ela pode continuar crendo em Deus e crer em outros deuses, crer em outras pessoas vivas ou mortas do passado ou do presente. E essa doutrina do Balaão é totalmente contrária à palavra. Gente, Deus não tolera a idolatria. É impressionante que em pleno século XXI ainda tem gente que tem dúvidas sobre isso. É óbvio que Deus não aceita a idolatria. Aí Deus vai criticar, além da doutrina de Balaão, ainda tinha a doutrina dos nicolaítas. A mesma doutrina dos nicolaítas que foi citada aqui na carta aos Efésios. Só que na igreja lá de Éfeso, o elogio, vocês rejeitam a doutrina dos nicolaítas. Aqui na carta para Pérgamo, a crítica, vocês toleram a doutrina dos nicolaítas.
Sabe o que os nicolaítas ensinavam? Que a imoralidade sexual não tem nada a ver com a pureza espiritual. Em outras palavras, os nicolaítas ensinavam assim: se eu creio em Deus, se eu me entreguei para Jesus, se eu creio na palavra, isso é o suficiente para eu ser salvo. Se eu tenho uma ou duas ou três mulheres, tanto faz. Se eu tenho um relacionamento fora do casamento, não tem problema. Se eu me prostituo, se eu adultero, se eu faço qualquer outra coisa, não tem problema, porque eu sou salvo. A vida sexual não tem nada a ver com a espiritual. Essa era a doutrina absurda que os nicolaítas ensinavam. Eles diziam que a impureza não tem nada a ver com a espiritualidade. E você sabe muito bem que não dá para você servir a Deus tendo aliança com o pecado. Não dá para você ter uma aliança com Deus e uma aliança com esse mundo. Então, a igreja de Pérgamo é uma igreja que fracassou, por quê? Porque é uma igreja que tolerava o pecado. Eu quero terminar o podcast de hoje dizendo a você que faz parte da Igreja de Cristo: nós fomos colocados nesse mundo para sermos o sal da terra, para ser a luz do mundo. Queridos, sal que não dá gosto não é sal. Luz que não clareia não é luz. Nós temos que fazer a diferença. Existem pessoas hoje que estão tão preocupados e preocupadas em pregar a unidade, pregar a harmonia, que nessa desculpa acaba passando a mão na cabeça de pecador, acaba aceitando a imoralidade, aceitando o pecado com a desculpa de união. Escuta, união é uma coisa, tolerância é outra. A gente pode ser unido, sim, com quem tem a mesma fé, a mesma visão, o mesmo propósito. Tolerar coisas que a palavra de Deus abomina, isso não. Isso não. Nós temos que ser uma igreja unida, mas não uma igreja tolerante com o pecado. A igreja de Pérgamo foi repreendida por Jesus, por quê? Porque tolerava a doutrina de Balaão, tolerava a doutrina dos nicolaítas, coisa que o Senhor Jesus aborrecia. Então o critério é o seguinte: se Deus aprova, eu aprovo. Se Deus rejeita, eu também rejeito. A igreja não pode aprovar o que Jesus rejeita. Ficou claro? Esta palavra não é minha. Esta palavra é do Senhor Jesus. E o versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, ouviu? Obedece. Dê atenção. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa é a promessa de Deus para aqueles que vencerem. Eu sou o pastor Ademir Pereira e esse foi o nosso podcast de hoje. Segunda-feira que vem eu trago para você mais um podcast dessa série Estudo do Apocalipse. E quero terminar fazendo um convite a você que mora aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou pastor da Paz e Vida, sede estadual do Rio Grande do Norte, que fica na Avenida Senador Salgado Filho, número 1950, no bairro Lagoa Nova. E toda sexta-feira eu estou ministrando o estudo do Apocalipse, ali no culto presencial, com todos os protocolos de segurança sendo seguidos. Se você mora aqui em Natal, eu te convido a vir pessoalmente participar desse estudo do Apocalipse que está sendo uma bênção. 9 da manhã, 3 da tarde e especialmente à noite, às 19 horas. Se você mora fora de Natal, fora do estado do Rio Grande do Norte, você pode acompanhar aqui pelo meu canal do YouTube, às 7 da noite na sexta-feira, esse estudo do Apocalipse. Ou então, você pode me acompanhar ao vivo pelo meu @PRAdemirPereira. Também às 7 da noite
tem transmissão do nosso culto online para você. Eu fico por aqui, um forte abraço, um beijo da minha alma. Tchau, tchau.